da coluna da mulher, saúde vertebral e escoliose. Eu aprendi a língua dos sinais e eu fiquei devendo isso e eu vou fazer agora, tá bom? Alguém entendeu? Boa tarde, senhores, a todos. Eu sou Michele Quintas. Sabe por que Michele Quintas? Assim? Porque eu gosto de rosa. E como é que é o rosa? E o meu nome é Michele. E aí começou com ele. Então é assim, por favor. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que damos as boas-vindas ao terceiro e último dia do primeiro Seminário Regional da Saúde da Coluna da Mulher e Escoliose. Até o momento, tivemos a oportunidade de reunir nomes e especialistas profissionais da área da saúde, trazer conhecimento e compartilhar experiências. Vou falar para vocês quem esteve por aqui e quem ainda vai estar. Doutora Priscila Paniagua, fisioterapeuta, formada em nível básico do método de Charlotte. Doutora Cláudia de Oliveira, especialista em fisioterapia da saúde da mulher. Doutora Patrícia Ítalo Mendes, membro internacional Society de Socializes. Aí lascou, hein? Society, é isso. Depois ela vai falar o nome correto aqui. Sozorte, amiga. Sozorte. Sozorte, pronto, facilitou minha vida. Inglês não é comigo. Doutora Maria Lúcia Macedo Cardoso, pesquisadora titular da Saúde Pública da Escola Nacional da Fiocruz. Doutor Robert Neves, atual presidente da Sociedade Brasileira de Coluna. Doutor Diego de Freitas Monteiro Urbano, pós-graduado em adequação nutricional, homeostase e doenças relacionadas ao envelhecimento, pela Uningá. Doutor Gabriel Bessa Gomes, credenciado na Sociedade Brasileira de Coluna e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Doutora Mariana Sanches, formada na metodologia Showrat, formada em Pilates pela Fisio Pilates, também fisioterapeuta. Doutor Elton Luiz Aparecido Delfino, professor titular do Departamento de Ortopedia e Anestesiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Doutora Carla Martins Souza, especialista em nutrologia pela Abram. E Rafael Ervas, que é técnico ortopédico formado pela Universidade Complutense de Madrid. Gente, na verdade, eu só li a primeira linha de cada um dos especialistas que estiveram por aqui, porque o currículo deles é extenso demais, eu ficaria aqui a tarde toda, tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia dos mestres que estão e estiveram por aqui. E antes de dar início às atividades programadas para hoje, eu gostaria de expressar meu sincero sentimento a todos que aqui estão presentes, que fizeram questão de se juntar nesses 3 dias para enriquecer a participação no nosso seminário. Sabemos que a qualidade de um evento como esse se deve em grande parte ao empenho e dedicação de todos, em especial os palestrantes que generosamente compartilham suas experiências e pesquisas conosco, seus conhecimentos e se tornam capazes de enfrentar os desafios presentes na saúde da coluna da mulher.
Neste último dia de seminário, continuaremos a explorar aspectos importantes relacionados à saúde da coluna da mulher e à escoliose, com palestras, debates e certamente irão enriquecer ainda mais o vosso conhecimento. Eu gostaria de convidar também a todos que, se tiverem aí, tocarem seus corações, quiserem entrar nas nossas redes sociais e compartilharem o link do evento, porque nós estamos compartilhando na rede social vereadora Michele Quintas. Então, às vezes você quer compartilhar esse conhecimento com alguém e, assim que finalizar, também estará disponível no site da Prefeitura e da Câmara Municipal de Praia Grande, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe e que a gente consiga sair daqui um pouco melhor do que nós entramos, tá bom? Deus abençoe a todos. E essas foram as palavras da vereadora Michele Quintas, presidente da Procuradoria Especial da Mulher, presidente da Frente Parlamentar de Praia Grande e foi conselheira tutelar por 2 mandatos consecutivos. Inclusive, tive o prazer de ser conselheira tutelar em um dos mandatos com ela. Agora teremos a palestra com a doutora Patrícia Ítalo, que é membro do SOSORT, membro do Comitê Científico dos Congressos de 2021 e 2022 da SOSORT, vice-coordenadora da pesquisa Tratamento de Pessoas com Escoliose Idiopática do Adolescente e os Desafios à Integralidade do Cuidado, desde 2019, instrutora regional para o Brasil e América Latina do método SHORT e SST para tratamento conservador de escoliose, diretora técnica do Instituto de Escoliose, fisioterapeuta, cientista e pesquisadora de escoliose. E ela vai trazer o tema escoliose e a prática de atividades físicas. Os aplausos, então, à doutora Patrícia. Boa tarde. Estou aqui. E acho que não podemos deixar de fazer o nosso boa tarde de novo. Você acha que pode? Boa tarde. Boa tarde, senhor! Eu adoro isso. Isso dá energia pra gente, né? É muito bom. Hoje eu vim falar para vocês sobre a relação da atividade física com a escoliose. E acho que é um tema super importante para a gente, porque a atividade física, como todos nós sabemos, ela hoje se tornou um centro de atenção para a Organização Mundial de Saúde e, inclusive, nos últimos anos há uma orientação que eles estão enfatizando muito a importância de nós nos movimentarmos, porque houve uma descoberta feita por atendimentos médicos que começaram a ser acompanhados por questionários, em que se descobriu que num número muito grande de pessoas ao redor do mundo apareceu um dado que preocupou muitas pessoas, porque muitas pessoas hoje estão sedentárias. E o sedentarismo em si hoje está sendo quase considerado uma patologia, porque ele pode trazer consigo junto com ele, pode trazer muito problema. E vocês vão ver que durante a minha apresentação, hoje, como ainda persistem muitos
muitos ditos, muitas palavras ditas na internet, como eu já falei para vocês nas minhas apresentações anteriores, que estão desencontradas. Na prática também, na prática médica, a gente vê recomendações constantes de dizer para a pessoa com escoliose parar de fazer exercício físico, para o adolescente parar de fazer exercício físico, e vocês vão ver que isso vai ter que acontecer em casos muito especiais, que na grande maioria das vezes nós vamos precisar sim manter e até estimular a atividade física desses adolescentes, que não sei se a gente já tinha falado antes para vocês, mas reforçando que a grande maioria dos casos de escoliose, ou seja, representando 80% de todas as escolioses, nós temos a escoliose idiopática do adolescente. Temos as outras sim. E dentro disso tudo, sempre atividade física para todos nós e, por que não, também para a pessoa com escoliose, ok? Ainda mais se tratar de criança ou adolescente. Então, eu trouxe para vocês uma definição aí da OMS que fala que atividade física, claro que todo mundo sabe o que é, né? Assim, por a gente fazer, por uma prática, mas quando a gente quer colocar isso em palavras, a atividade física é qualquer movimento que a gente produza no nosso corpo e que peça um pouquinho mais de energia, ou seja, se vocês estão aí sentados, a gente vai estar usando um pouco de energia, até porque a gente pensa, não estou gastando nenhuma, não, a gente gasta aí, porque gasta para respirar, gasta para ter músculos que estão sustentando vocês para conseguirem estar sentados, a gente tem um certo gasto. Mas eu considero atividade física, a partir do momento que vocês levantarem e começarem a caminhar, já é uma atividade física. E a diferença básica entre atividade física e exercício físico é que o exercício ele tem uma organização nele. A gente passa a ter métodos, a gente diz, o tal exercício, ele significa que você vai fazer tantas vezes de alguma coisa, você vai dar uma intensidade nele, você vai dar uma frequência nele. A atividade física representa tudo. Eu aqui estou em atividade física agora. Se eu começar a flexionar, esticar, eu estou em atividade física, mas isso é global. O exercício físico, essa é uma questão mais pontual, ok? E eu vou estar falando com vocês o tempo todo atividade física como exercício também. E pensando no bem-estar que isso pode trazer para o nosso corpo em termos de prevenção de diversas coisas aí. Então, que sejamos todos ativos na medida do possível, considerando o nosso caso a caso, mas que dentro do possível vocês se deslocam de ônibus de um ponto a outro, quem não tem tempo para nada, desce um ponto antes e anda um pouco, começa assim, vou pegar um elevador, escolhe alguns dias e vai de escada alguns andares, começa a trazer um pouquinho de atividade até que isso se torne um novo hábito na vida de vocês. E esse hábito vai trazer longevidade, vai trazer muita coisa boa. Hoje de manhã nós tivemos uma palestra genial com o Dr. Diogo e ele falou para nós o que o exercício físico traz, né? O exercício físico, por exemplo, ao ar livre, no sol, que a gente sabe que ajuda a transformar a vitamina D e traz bem-estar para nossos ossos, isso só acontece quando a gente está lá fora no sol. Não existe outra forma de fazer isso. O exercício físico, ele é bom também para a questão do nosso colesterol. Até o momento, as pesquisas dizem que a única forma de a gente produzir o nosso bom colesterol, você sabe que o colesterol não tem só o ruim não, né? Tem o colesterol bom e o colesterol que a gente chama de ruim, entre aspas, que também isso é ruim quando ele passa de determinadas taxas. Tudo que a gente tem no nosso corpo é necessário para ele. A questão é a quantidade disso. E esse colesterol bom, que a gente diz que traz muita coisa positiva, vocês sabem que ele só é produzido durante a atividade física? Por isso que eu estava falando para vocês que o sedentarismo pode trazer muitas consequências. Então, por que o nosso paciente, a nossa pessoa com escoliose seria excluída de uma atividade física? A gente teria que ter um motivo muito forte para isso. Lembram que a definição, acho que quem estava aqui ontem de vocês já me ouviu falar, enfim, mas só para assegurar, a escoliose idiopática do adolescente, ela ocorre, né? Já falei para vocês, então 80% de todas as escolioses, mas ela ocorre em pessoas saudáveis, elas têm a saúde delas, toda tá tudo bem com ela, mas ela tem a escoliose.
E por que eu vou excluir ela de uma atividade? Pensando no quê? Por quê? Que base científica me faz tomar uma decisão de chegar e dizer que você não pode fazer exercício? Tem que ter uma questão lógica, e isso a gente pode discutir aqui hoje, claro. Então, basicamente o que está aqui é o que eu já estava falando antes. Então, em todo mundo, aquilo que eu estava falando para vocês, ó, 1 em cada 5 adultos se descobriu e 1 em cada 4 adolescentes não pratica nenhum tipo de atividade física. Isso que eu falei para vocês é preocupante. E por conta disso, a atividade física é regular, é fundamental para prevenir doença, eu estava falando com vocês, com o objetivo de incentivar as pessoas a serem mais ativas para um mundo mais saudável. Em 2018, a OMS lançou esse Plano de Ação Mundial sobre Atividade e Saúde, que eles querem que seja um período que começou em 2018 e que vai até 2030, gente. Eles querem garantir um mundo mais saudável. Então, todos nós vamos ajudar a disseminar essa campanha, porque isso vai prevenir um monte de outras coisas, né? E vai fazer com que o paciente que tenha escoliose conviva melhor também com a sua condição. Isso é que é importante. E esse site está disponível ali para vocês. Depois, quem tiver interesse, a gente também deixa aqui com a organização, porque eu acho importante isso. Vai além até da escoliose, mas é importantíssimo para quem tem escoliose. Então, níveis regulares e adequados de atividade física, só vai reafirmar o que eu estava falando. Melhoram o condicionamento muscular e respiratório. De manhã, como o Dr. Diogo trouxe para nós, traz uma questão e fortalece o neuroeixo. O que eu quero dizer? Se quem tem escoliose está com problema de desalinhamento, se eu faço alguma coisa que fortalece o neuroeixo, isso vai ser bom para ele, né? Temos, claro que fortalece músculos e ossos, reduzem risco de hipertensão, diabetes, câncer de mama, depressão, isso com estudos científicos já comprovando isso, ok? Fortalecem sistema imune, melhoram coordenação motora, reduzem a ansiedade e melhoram a autoestima. Ou seja, quando eu participo de atividades que são em grupo, principalmente, eu faço parte de um grupo, né? Se eu jogo basquete, por exemplo, eu estou junto de um time, eu sei que eu faço parte desse time, isso, naquela hora que eu estou no jogo, que eu sei que eu estou indo aquele dia praticar aquela atividade que eu gosto, eu penso, poxa, nesse dia eu estou indo fazer uma coisa que eu gosto. Você já está um pouquinho melhor numa vida que pode, se a gente está atravessando um momento difícil, ou todos nós sabemos hoje, né, gente, que a gente vive num mundo em que o estresse é muito forte para todos nós, é muita carga de informação chegando, fora aqui, dependendo do tipo de atuação que nós temos, vocês também aí da área de segurança sabem muito bem disso, que a atividade de vocês ainda tem um estresse maior, e a gente até agradece por vocês existirem, por nos defenderem aí também, mas assim, cada um de nós tem no nosso dia a dia algum nível de estresse e que a gente precisa aprender a lidar melhor com ele. Por que não pensar em fazer alguma coisa que você realmente goste, que se não tem nenhuma contraindicação para o que você vai fazer, só traz questões positivas, né? Então, eu estou falando de atividade física e, ao mesmo tempo, estou falando da relação dela com a escoliose, certo? De um lado, eu estou falando que algumas atividades físicas têm características próprias. As únicas questões que a gente coloca um pouquinho sob cuidado, e que eu digo que eu prefiro usar essas, então, que são não é contraindicações, mas a gente tem que tomar cuidado com elas, e que normalmente a gente pede, se a pessoa não viver daquilo, se ele não for um atleta naquela modalidade, e que se ele pode não fazer isso e procurar por outra atividade no momento em que a gente está cuidando da escoliose, em que ele ainda tem crescimento pela frente, vai ser melhor. Entre essas coisas, vocês podem pensar que atividades repetitivas, com carga sobre a coluna, por exemplo, vocês, acho que todo mundo aqui sabe o que é judô. Judô, que é uma arte marcial, certo?
em que quem já viu aquilo sabe que a queda você vai fazer sempre. Geralmente, se você é destro, você vai pegar pelo lado direito, se você é canhoto, você vai pegar pelo teu lado esquerdo. Mas até a gente aprender, a gente vai repetir esse movimento dezenas de vezes e carregando o peso do outro ainda. Aí dizem para nós, não, mas Patrícia, não tem carga. Quando a pessoa está muito treinada, ela já aprende a fazer isso sem força. E eu respondo, conhecedora de causa, porque eu não sei, na minha descrição, não foi dito, a minha primeira formação foi educação física. E eu fiz jiu-jitsu, fiz judô também, me machuquei bastante por conta disso também, mas a gente sabe que na hora que a gente está aprendendo, e até aprender, é ali que a gente pode se machucar, porque a gente ainda não sabe fazer aquilo na técnica. A técnica se aprende com o tempo, né? Então eu digo, essas questões aqui, onde você está com carga demais, o jiu-jitsu que leva muito para o chão e muitas vezes o opositor está em cima de você e coloca muita carga na coluna e geralmente dá muito, muito mau jeito em pescoço e lombar também. Espera um pouquinho se puder, não é que não vai poder fazer nunca, mas enquanto a criança está crescendo, principalmente se tome cuidado com isso. Fora isso, atividades que exijam muita mobilização de coluna, como a ginástica rítmica, como contorcionismos aí da vida, circo, que tem muita gente que gosta de fazer hoje, né? Que eu já tive pacientes assim, que a gente tem que conversar sobre o que é prioridade naquele momento. Mas, fora essas questões, aí tem pessoas que dizem, mas aí alguém me disse, o médico me disse que eu correr não é bom porque o impacto é ruim. O impacto é ótimo para o osso. O osso, ele só se fortalece via esse impacto aqui. Tanto que paciente acamado em CTI, não sei se alguém já acompanhou algum parente, alguma coisa assim, a maior dificuldade é colocar essa pessoa de novo em movimento. Tanto que lugares que têm atendimento de primeira linha se preocupam em colocar esse paciente, mesmo que esteja desacordado, em macas que você coloca a maca vertical, mesmo que tenha que amarrar todo esse paciente, mas para o corpo dele sentir um pouco dessa pressão para o osso não ficar muito rarefeito naquele momento. Acho que quem acompanhou, isso foi mais na década passada, quando o homem chegou à Lua, qual era o maior problema dos astronautas quando voltavam para a Terra? Eles estavam com uma osteoporose lá em cima, porque na gravidade da Lua não se usava isso aqui. Lá não foi feito para a gente, não. Vão ter que achar alguma solução lá, porque se você não tem esse impacto aqui, o osso começa a ficar fraco. Então, dizer assim, entre o que é impacto, o impacto que eu diria para não fazer era, se vocês conhecem algum colega de vocês aí que seja PQD, já é diferente. Se a pessoa, enquanto está treinando para saltar de paraquedas, por exemplo, eles têm que saltar de 3 metros para o chão. Aí eu diria, isso você não vai fazer, é uma questão de bom senso, ok? Mas esse impacto, o impacto do basquete, o impacto do voleibol, o impacto de uma corrida, por que não? Dá uma ideia de que a gente é frágil e o corpo humano é tudo menos frágil. A coluna é tudo, que se a gente quiser dizer, menos frágil. Ela é complexa dessa, mas frágil ela não é. Se a gente pensar o que a gente fez até hoje, desde pequenininho, a gente está aqui, ou vocês estão aí sentados, lembrem-se do que vocês já fizeram lá desde pequenininho. Vocês acreditam, em sã consciência, que a coluna de vocês seja realmente vulnerável? A gente já fez muita coisa. Então, se ela fosse vulnerável, como algumas atuações e algumas recomendações dão essa ideia, a gente não estaria nem aqui mais andando nem fazendo nada. Então, há limites de bom senso para o que fazer ou o que não fazer. E, claro, levando sempre em consideração cada caso, ok? Essa imagem aqui, fui eu que tirei uma foto dela durante a Olimpíada de 2016, que foi no Rio de Janeiro. Não sei se vocês gostam de acompanhar esporte. E na Olimpíada, dá para se ver ali que é uma nadadora. Eu acho que vocês podem perceber que ela tem uma escoliose importante. Não dá para ver? Está meio escura, mas vocês conseguem ver ali? E ela é da equipe da Austrália. Acho que quem acompanha a natação sabe como a Austrália é forte na natação e traz muita medalha. E eu estou falando de Olimpíada, não estou falando de Paralimpíada, okay? Que na Paralimpíada eles têm questões especiais. Ela estava fazendo parte do grupo
da Olimpíada e ela medalhou todas as provas que ela entrou. Quem sabe natação, ela nada 400 metros. 400 metros é considerada uma prova mortífera natação, porque você tem que ter velocidade e resistência ao mesmo tempo. Ela nada os 4 estilos. Medalhou todas as provas. Sabe quanto ela tinha de grau de escoliose? Aí dá para ver para você que é grande a curva dela. Ela fez tudo isso com 65 graus de escoliose. Antes da Olimpíada, fizeram um vídeo muito bonito sobre ela, o patrocinador dela fez um vídeo em que o título como é que é uma coisa assim, não me lembro mais exatamente, mas digam que eu não posso e eu vou lá fazer. Então ela foi lá e medalhou todas as provas e isso não era um motivo para não fazer. O que também diz para nós, eu já levo para uma reflexão, que natação não serve para tratar a escoliose, porque se natação tratasse a escoliose, ela não teria essa escoliose toda. Leva a gente a pensar em 2 coisas. Ela não é uma pessoa frágil, porque apesar de 65 graus ela fez o que fez. Como eu falei ontem para vocês, o Usain Bolt tem 40 graus na lombar e fez o que fez. Tem escoliose também. Mas a gente tem que pensar, por outro lado, que muitos médicos recomendam natação como tratamento. Natação não é tratamento para escoliose e nem a natação também é o melhor esporte a ser recomendado. O melhor esporte a ser recomendado é aquele que a pessoa gosta de fazer, tirando aqueles detalhes que eu disse para você. Se for luta, para um pouquinho. Se for alguma coisa que leve a extrema mobilização da coluna, pensa, deixa isso um pouquinho para depois e a gente conversa e a cada caso é um caso. Sempre, sempre, sempre. E a gente lembra que essa escoliose, vamos repetir aqui, porque todo mundo vai sair daqui sendo professor de escoliose, falando com as pessoas aí, dizendo, olha, gente, escoliose não é tão simples assim, mas é possível conviver bem com ela se você estiver bem direcionado. Ela é essa alteração tridimensional da coluna vertebral e do tronco, ou seja, ela tem alteração nos 3 planos do espaço. E uma coisa que se descobriu, e que fomos atrás dela nesses anos todos de pesquisa, é que o perfil, ou plano sagital dela, ela geralmente se apresenta com uma retificação quando se deveria ter uma cifose fisiológica. É normal que a gente tenha curvas quando se olha alguém de lado, mas uma escoliose idiopática na sua condição mais normal dela, mais comum, se você olha uma radiografia de lado, essa coluna está bem mais reta. E ele é tido como afetado, ele é diminuído nos seus valores normais, portanto, por exemplo, natação de costas seria bom se ela leva para extensão? Pensando que, eu estou falando que a escoliose já retifica. Se a atividade retifica mais, ela seria boa? Não. Aí vamos entrar em esportes ou atividades que são muito recomendadas para meninas e vocês não identificam a surpresa porque não é bom ou porque é bom para fazer. Balé. Na maioria das vezes as pessoas chegam todas contentes e dizem, vou botar minha filha no balé porque balé traz uma boa postura. Aquela postura do balé vou dizer para vocês, horrível. Patrícia está dizendo que é horrível a postura do balé, mas a bailarina fica toda bonitinha lá, toda esticadinha. Porém, elas entram nesse esticadinho, mas se você olha de lado, retifica tudo. Tem que diminuir a lordose lombar, tenho que retificar minha torácica para o braço ficar bonito assim, e elas ficam completamente retificadas. Tanto que as bailarinas clássicas que levaram isso como profissão para a vida delas, eu como fisioterapeuta conheci algumas, ficam com problemas seríssimos no quadril. A maioria delas tem que trocar 2 articulações, não é fisiológico você ter aquele pé que fica um no leste e outro no oeste, é lindo no palco. Mas pessoas que não têm isso naturalmente foram forçadas a vida inteira a treinar para ter, como aquele excesso de retificação o tempo inteiro, que elas têm dores que ninguém consegue resolver depois que já fixou tudo lá. Agora, imagine aquilo que eu disse para vocês, a pessoa, na maior das boas intenções, indica o balé. Ela já tinha uma escoliose escondidinha lá que ninguém viu porque não temos detecção precoce. Vocês não acham que se ela entrar e começar a treinar,
E olha esse movimento, que é um dos movimentos mais comuns, que é o cambrê, que dizem que quando ela vai para trás, é lindo da gente ver. Se ela não tivesse escolhose, está fantástico. Mas a menina repete isso todo dia que ela vai na aula, porque para ficar boa naquele movimento, vocês sabem que tem que treinar, até aquilo ficar automático. Assim que a gente fica bom numa coisa, né? Qualquer coisa que a gente faça. Só que quando está fazendo isso aqui, o que acontece? Eu estou ajudando uma das orientações, vamos dizer, e uma das direções que a escoliose utiliza para piorar. E é por isso que, até ontem, o Dr. Gabriel falou muito bem isso aqui ontem, deu uma ideia maravilhosa, que se a gente entrasse nas escolas de balé e propor para fazer uma detecção precoce lá, seria fantástico, porque muita gente pensa, a boa vontade, que seria ótimo colocar a menina no balé, mas lembram? As meninas são maioria na escoliose precoce para adolescentes. Pai e mãe começou a ver uma postura meio assim, coloca lá porque é ótimo, ok? Mas se tiver uma escoliosezinha de base lá, a tendência dela é piorar. Nesse trabalho que eu trouxe ali para vocês, de Longworth ali, ele mostrou essa alta prevalência, ou seja, eles correram várias escolas que tinham em Londres, lá na Inglaterra, não foram poucas, eu não me lembro o número agora, mas eles pegaram o número máximo de escolas que eles puderam ter acesso de balé e viram que tinha uma prevalência muito alta, ou seja, acharam muitas meninas dentro da escola de balé fazendo com escoliose. E eu estou falando do balé clássico mesmo, que é aquele que retifica tudo, vocês vão ver. Repara, a partir de agora, vocês vão olhar uma bailarina com outros olhos, vocês vão ver, elas sofrem muito para fazer aquela coisa linda lá pra gente, né? Mas, então viram, o que muita gente, e também, gente, tem, infelizmente, muita recomendação de médico também, que fala balé, natação, outras coisas aí que não são muito boas para tratar a escoliose, né? E aí que a gente tem que ficar atento. Ficou claro para vocês por que o balé... Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Por que não é legal, né? Existem esses trabalhos aqui, isso aqui é uma coisa extremamente técnica, que eu não preciso muito falar para vocês, mas quem estuda, se tiver fisioterapeuta aqui, enfim, existe um termo chamado raisal, ali que é raso, que significa ali do inglês, eu vou traduzindo, que é um supercrescimento relativo da coluna na parte anterior, ou seja, o corpo da vértebra ele já fica, em quem tem escoliose, se eu estou olhando alguém de lado, era para a gente ver a vértebrazinha retangular, mas ela cresce mais na frente do que atrás também, então ela fica apertada não só para o lado, mas atrás, então geralmente você vai ver essa extensão aqui, quando você vê uma escoliose mais avançada. Se a gente sabe disso antes, eu vou evitar atividades que ajudem nisso, pelo menos nessa fase aí que ela está crescendo, ok? Então, a SOSORT é uma entidade da qual eu sou membro desde 2012, tenho a honra de fazer parte, fiz do comitê científico e hoje eu sou do comitê educacional de lá. É uma entidade internacional que se dedica ao tratamento só conservador, tudo que não é cirúrgico, então a gente pesquisa, estuda com colegas do mundo inteiro. Lá tem médicos, fisioterapeutas como eu, tem ortesista, tem psicólogo, todo mundo que pesquisa e atua nessa parte, e que ano a ano está cada vez mais próximo da SRS, que é uma outra entidade muito importante, e essa só norte-americana, e ela é basicamente composta por cirurgiões. Mas todos os anos o presidente da SRS tem ido assistir o congresso da SOSORT, e isso está fazendo uma ponte em que a gente vê uma questão muito positiva nisso tudo, e que a gente espera que haja um maior criar pontes e não muros, né, entre as profissões, para que a gente possa estar sempre se falando para o bem-estar de quem realmente precisa. E aqui vocês vão ver só quais são as principais recomendações da SOSORT para isso. Recomenda-se atividades esportivas gerais, devido a benefícios específicos do ponto de vista psicológico, neuromotor e bem-estar orgânico geral. Recomenda-se, durante todas as fases de tratamento, que a educação física seja continuada. Claro, aqui, dependendo da severidade da curva, a gente pode ter restrição para alguns esportes. Tá? Você depende por uma coisa ou outra.
Mas a semana passada eu recebi um paciente, e isso está recente agora, que o médico tinha pedido para ele não fazer mais educação física na escola. Eu disse, por quê? Ele não tem nem 30 graus de curva, já tem 16 anos, vai tirar uma coisa que ele gosta de jogar no futebol na escola e se amarrar para fazer aquilo. Chega o menino todo triste e mais, sem necessidade nenhuma, quando realmente ele precisa. Isso vai estar até prejudicando ele. Então, é importante manter uma atividade física, ok? Ainda mais que eu falei para vocês, não está nem no limite dos 30 graus para nada, não deu para entender por quê. Enfim. Recomenda-se, a outra recomendação, que as atividades esportivas sejam continuadas, também na fase de uso do colete. Então, se esse paciente já é recomendado que use o colete, vocês lembram, acima de 25 graus precisa disso, e devido aos benefícios físicos, a capacidade aeróbica, porque vai manter esse pulmão ventilando melhor. Qualquer um sabe, quando a gente para de fazer um pouquinho o exercício por férias, alguma coisa, e volta para treinar, é um sufoco, porque eles treinam rapidinho. Mas a gente sabe que quão bem a gente se sente quando a gente está treinado e está podendo ter nossa respiração, enfim, nossos pulmões se expandindo bem. E, claro, a questão psicológica, porque você socializa quando você está num grupo, você está fazendo outras coisas. Tira também um pouco a tua mente daquele foco que está te causando estresse naquele momento, né? Outra recomendação é que durante o tratamento com colete, os esportes muito dinâmicos ou de contatos, a gente tem que tomar certo cuidado. Aquilo tudo que eu já falei com vocês antes. A gente vê cada caso a caso e vai decidir isso no que for melhor para todo mundo. Recomenda-se também que essas atividades competitivas que mobilizam muito a coluna sejam, essas sim, evitadas em pacientes que ainda têm um estirão de crescimento, ou seja, tudo aquilo que eu tinha falado para vocês. Ou seja, a recomendação das diretrizes, ou seja, do guia para tratamento, que deve ser uma coisa que a gente deve seguir para oferecer o que é melhor, está dizendo isso, ok? Então, atividade física, mantendo tudo lá. Mídia, mitos e evidência científica. É uma coisa que eu repito, vou insistir, vou trazer sempre para vocês. No campo da escoliose, então, é comum essa prática indevida com base em marketing, através de internet ou mídia social e não na ciência. Esse trabalho do Zaina, eu sempre indico para o pessoal da área da saúde ler. Indico porque é muito importante para vocês saberem quando aquele artigo sobre escoliose tem um bom fundamento ou não. Quando a gente pode levar ele a sério ou não. Vai fazer a gente fugir daquelas pessoas que estão na internet e que são hoje os influencers, que têm seguidores mil aí e que começam a dizer que tal exercício é bom para a escoliose e faz a demonstração do exercício. Gente, quando eu vejo aquilo, eu quase tenho um troço, porque eu sei o mal-estar que isso pode provocar e as repercussões que isso pode ter para a pessoa. Cada caso é um caso, não existe uma curva igual a outra, não existe o exercício bom para a escoliose, existe a terapia diretamente feita para aquela pessoa, depois de uma avaliação muito, muito metódica, muito cuidadosa, dependendo da fase da escoliose que essa pessoa está vivendo, dependendo de vários fatores, né? Então, assim, o mais comum até que a gente vê é aquele famoso que chamam de super-homem, você vê de 4 apoios, todo mundo adora aquele exercício, porque quando está de 4 apoios, e todo mundo acha aquilo ótimo. Para a escoliose, não. Pode ser com um monte de coisa. Mas para a escoliose, vamos dizer que esse braço direito meu estava para cá e a perna esquerda estava para cá. Se ele tem uma escoliose torácica direita, quando eu falo torácica direita é quando ele tem a convexidade dele para a direita, e vamos dizer que ele tem uma lombar esquerda, que é uma das escolioses do tipo mais comum que aparece. Se ele tem isso e ele estica esse braço, ele está favorecendo esticar o lado que já está mais assim. Ele não vai ter controle para segurar aquilo. Ele vai fortalecer, sim, o padrão da curva. Então, isso vai ser bom para ele? Não. É cada caso um caso. Não tem. Infelizmente, eu gostaria que tivesse uma coisa mais simples, mas ainda não tem. Então,
Escoliose é extremamente específico e precisa ser tratado com o mesmo cuidado, ok? Sempre, sempre, sempre. Tem, lá, eu acabei de falar. Esse aqui, inclusive, lembra alguns exercícios específicos, né? O que tem o número 1 e o número 2. Só que, aí diz, tá bom, então você faz um lado, você faz o outro. Que tipo de curva eu tenho ali? Eu tenho uma curva torácica? Eu tenho uma curva lombar? Essa pessoa sabe executar esse exercício, então porque viu na foto lá eu vou poder repetir? Isso não é assim. Daí que a gente, quando escolheu seguir o campo de tratar a escoliose, como aconteceu comigo, desde 2011 eu parei de ver todas as outras coisas e só trato escoliose porque exige muito de mim. Eu só estudo isso, eu só pesquiso isso, eu viajo para estudar, para pesquisar. Então, assim, eu não vejo mais. Se alguém me procura hoje e diz, Patrícia, você me tratou há muitos anos, meu joelho não está muito bem, eu sinto muito, eu vou indicar um colega meu, porque como a ciência evolui muito, com certeza, de quando eu parei de ver, né, ou a questão sobre tratamento de joelho, já aconteceu muita coisa aí nesse meio tempo. Então, hoje, eu me dedico só à escoliose e costumo dizer que quem entra para essa área tem que se dedicar mesmo para uma coisa extremamente específica e de muito compromisso. Imaginem que eu vou acompanhar essas pessoas, um adolescente que chegar para mim com 12 anos, eu vou acompanhar pelo menos ele até os 16. Então, vocês vão ter uma ideia de que isso não é uma questão de 10 sessões, não é uma questão de nada muito curto. Eu vou acompanhar essa pessoa durante toda a fase do período de crescimento dele, para ter certeza que quando chegar ao final do tratamento, a gente obteve uma estabilização daquela curva. Assim, né? Então, bem... Para simplificar, então, e fechar assim, tratamento específico para a escoliose é através dos exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose. Essa letra que está aqui, que eu botei PSSE, é do inglês, mas está dizendo isso, tá? Exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, que são essas 7 escolas, e as 2 que têm mais trabalhos científicos são o Shiroto, do qual eu sou instrutora, e o SEAS da Itália. Não tem... E fora aquelas outras que eu falei para vocês, Lyon, BSPTS, na Polônia tem 2, que é do Bomed e Fitz, da Inglaterra, que é Side Shift, e esqueci BSPTS da Espanha. Se não for essas, não tem outra coisa que tem ainda um trabalho científico de peso dizendo que é eficiente no tratamento da escoliose, ok? Tá, se essa pessoa já está com um grau um pouquinho maior e precisa de poder entender o tratamento específico, vai falar PSSE e colete 3D. E a atividade física tem que estar junto disso, ela faria parte do tratamento inclusive, para vocês terem ideia, que tenhamos que adaptar, mas ele tem que estar ativo por conta do bem-estar físico e psicológico que isso vai trazer e as consequências dele estar ativo, ok? É isso, gente. Muito obrigada. Aqui estão todos os contatos que vocês podem ter meus. Vai ser um maior prazer responder a qualquer dúvida de vocês. Espero ter sido clara e estimular todo mundo, estimulem todos ao redor de vocês a fazerem atividades e principalmente que gostem de fazer isso, ok? Obrigada, gente. Essa foi a palestra da doutora Patrícia com o tema escoliose e a prática de atividades físicas. Lembrando que depois das palestras nós abriremos aqui um momento para perguntas aos nossos palestrantes. Então já vão passar o papel, já entregaram o papel para o pessoal, Michele? Já, não sei, entregou? Vai levar o microfone até ele. Vai levar o microfone agora à tarde. Vocês poderão fazer perguntas aos nossos palestrantes. Próximo tema, com a doutora Maria Lúcia Macedo Cardoso,
Ela que é pesquisadora titular em saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, coordenadora da pesquisa Tratamento de Pessoas com Escoliose Idiopática do Adolescente e os Desafios à Integralidade do Cuidado desde 2019, professora da pós-graduação em saúde pública, integrante da coordenação do Comitê de Ética em Pesquisa da NSP Fiocruz, doutorado em Antropologia pelo Museu Nacional UFRJ. Trará o tema Escoliose e Integralidade do Cuidado no SUS. Alô? Boa tarde, gente. Boa tarde, senhor! Obrigada. Qualquer coisa, fala para eu falar mais devagar, fica à vontade. Bom, eu não sei quem estava aqui ontem, hoje de manhã. Só para levanta a mão, quem estava aqui ontem? Para eu ter uma noção. Tá. Aqui a luz é muito forte, a gente não vê bem. E hoje de manhã tinha gente aqui? Tinha, né? Ai, que bom, que bom. Fico feliz de ter pessoas que estão acompanhando aqui o evento. A gente está na última tarde e hoje nós vamos dedicar agora, né, nessa minha apresentação, falar sobre o nosso Sistema Único de Saúde, né? O SUS, que é um sistema, né, que o Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo que tem um sistema integrado de saúde, né, público, disponível para qualquer pessoa que esteja em território brasileiro, não só para brasileiros. Qualquer pessoa que estiver em território brasileiro, até de passagem, pode ser atendido pelo SUS. Com todos os problemas que a gente sabe que tem o SUS, mas eu acho que cabe a cada um de nós aqui trabalhar para aperfeiçoar esse sistema, né? Eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, né, que é uma fundação que pertence ao Ministério da Saúde, uma fundação voltada para a saúde pública, né, e particularmente lá dentro eu trabalho na Escola Nacional de Saúde Pública, uma escola de formação de pessoas que a grande maioria está dentro do SUS, né? Então, eu esqueci, desculpa, gente. Eu vou repetir um pouquinho do que eu falei ontem, né, que já desde 2019 a gente começou a desenvolver uma pesquisa que cresceu mais a partir do ano passado, que a gente conseguiu financiamento, mas nós começamos sem financiamento específico, mas com a nossa mão de obra, né? A gente que é funcionário da instituição, não precisa de financiamento para trabalhar, mas sim para quando a gente precisa de alguma questão que requer, né, um recurso especial. Mas nós temos uma equipe, a nossa pesquisa se chama Tratamento de Pessoas. Observem no texto, tratamento de pessoas com escoliose idiopática do adolescente. Né? Não é tratamento de escoliose, tratamento de pessoas com escoliose idiopática do adolescente e os desafios à integralidade do cuidado, que é o que a gente vai falar hoje, né? Temos uma equipe multidisciplinar, com pessoas, com médica, fisioterapeuta, né? A Patrícia, a gente tem uma parceria com o Instituto Escoliose, porque a Patrícia, né, é a diretora, né? Nós temos da nossa equipe, dentro da Fiocruz, fisioterapeuta, médico, pessoal que trabalha na área de estatística, né, e epidemiologia, e cientistas sociais, né? Eu sou antropóloga de formação, mas trabalho com saúde pública já há mais de 10 anos. Então, essa nossa equipe aí, para vocês conhecerem um pouquinho a carinha de cada um. Eu nunca sei qual que é o botão. É o direito, né? Tá. Vou voltar, né? Passou. Então, para a gente falar de integralidade, né, integralidade do cuidado, a gente tem que entender o conceito de integralidade. E é um conceito que está lá na Constituição Federal
e de 1988, quando tem o capítulo, né, o 198, que é o capítulo dedicado à saúde dentro da Constituição. E nesse capítulo, né, tem um artigo que fala: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, com diferentes níveis, né, e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Entre as diretrizes está atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Né, a Constituição foi o SUS foi criado, né, 2 anos depois, só que na Constituição já dava as principais diretrizes, né, do SUS, que uma delas é essa ideia de que o indivíduo, a pessoa, precisa de atendimento integral e que o sistema está organizado também, integrando os diferentes níveis de atenção e as regiões do país. Então, na lei, essa lei, quem é que é da área de saúde aqui? Só para eu ter uma noção, que levanta o braço. E quem trabalha no SUS? Na atenção primária? Tá bom. Muito. Então, acho que muitas coisas que eu vou falar aqui vocês já conhecem, né? Mas eu acho que para a maioria, né, não conhece. Então, em 1990, né, foi criada a Lei 8080, como é conhecida, que é a lei que cria, né, que desenha as principais diretrizes do que hoje é o Sistema Único de Saúde. E tem o SUS tem, né, alguns princípios básicos, e eles são a universalização, ou seja, a saúde é um direito de todo cidadão, né? A equidade é diferente da igualdade. A equidade é que para pessoas com necessidades diferenciadas tem que ter um atendimento diferenciado. Então, o atendimento, por exemplo, para uma pessoa idosa é diferente do atendimento para a população adulta, né, digamos, normal, entre aspas, né, para a grande maioria da população adulta. Pessoas que têm algum tipo de deficiência, então tem que ter um atendimento especializado. Então, nesse sentido que é equidade, né, tenta um pouco compensar as desigualdades sociais que estão dentro da nossa sociedade, né, que todos nós conhecemos. E a integralidade. A integralidade é um conceito complexo, né? É complexo porque não está falando só do ser humano como o tratamento integral, no seu sentido de que a gente tem que pensar os aspectos, digamos, da sua condição de saúde física, mas também as condições sociais, as condições psicológicas, as condições, inclusive, né, dos recursos que a pessoa dispõe. Mas também a gente fala, quando se refere à integralidade como um princípio do SUS, também significa a hierarquização do sistema, tá? Ou seja, a gente sabe, todo mundo que trabalha no SUS sabe que a gente existe a atenção primária, depois a gente vai para níveis diferentes de complexidade, né? Todo mundo sabe que para fazer uma cirurgia no SUS não pode chegar lá no hospital, eu quero fazer uma cirurgia. Não é. São diferentes níveis de atenção e que vão se tornando especiais ou complexos de acordo com a situação de saúde que a pessoa encontra. E a gente sabe que a grande maioria, eu me perco um pouco na porcentagem, mas se não me engano é 70%, é um nível muito alto, das questões relacionadas com saúde são resolvidas no nível da atenção primária, que é aquela atenção primeira, né, que médicos, geralmente clínicas de saúde da família, ou médicos, né, com especialidades como pediatria, ginecologia, que atendem a grande porcentagem das necessidades de saúde da população brasileira, né? E aí, quando a gente fala de integralidade também,
a gente está falando da integração das diferentes ações de saúde, né? Quer dizer, a atenção primária tem que estar integrada à atenção especializada, ao atendimento ortopédico, à reabilitação, a gente, né, falando aqui dentro do âmbito da escoliose. E também tem que estar integrada a outros setores da sociedade, né, como a educação, o serviço social, né? A gente sabe que tanto a gente falou aqui de diagnóstico precoce, e as escolas poderiam ser um grande aliado no diagnóstico da escoliose, né? A segurança, né? Vocês estão aqui, um grupo grande vinculado à segurança e que está aqui participando de uma atividade de saúde. Isso daí a gente, quando fala de integralidade, fala disso também, né? Então, do que a gente chama de uma articulação intersetorial, né? E também alguns princípios organizativos do SUS, que são a regionalização e a hierarquização, né, que a gente já falou, a descentralização e o comando único, quer dizer, os municípios, né, às vezes as regiões desenvolvem determinadas ações ou têm centros especializados, por exemplo, né, aqui não tem um hospital de traumatortopedia em Praia Grande, mas em Santos tem, né, que está vinculado. Então, a região aqui está vinculada, o município está vinculado a esse nível que é regional e outro que é nacional, né? E a outra questão importante é a participação popular, né? Os conselhos de saúde, né? Aqui a vereadora está na promotoria de saúde da mulher, quer dizer, a gente tem a participação social, que também inclui a Câmara, né, dos vereadores como representantes do povo, né, os conselhos municipais de saúde, o Conselho Nacional, o Conselho de Secretários Nacionais de Saúde, né, secretários municipais de saúde, né, e muitas vezes associações específicas vinculadas a grupos, né, tem associação de familiares de pessoas com autismo, pessoas, né, diferentes doenças, né, de pessoal com síndrome de Down, de diabetes, de pessoas com problemas de rins. E quando a gente fala de participação popular, é esse diálogo que tem que ter de forma permanente entre a sociedade e as políticas públicas, né? Então, e aí, já do ponto de vista mais teórico, né, das pessoas que estudam isso, que a gente chama de integralidade do cuidado dentro do sistema de saúde, né, e tem um autor que já faleceu, tem a referência dele ali, ele, Rubens Matos, né, o nome dele, ele coloca 3 dimensões da integralidade. Uma é como um traço da boa medicina, que foi isso tudo que a gente tem falado aqui, esses 3 dias, né? Que é o seguinte, do profissional de saúde olhar a pessoa, né? E muitas vezes não só a pessoa, a família, né? Principalmente quando se trata de crianças e adolescentes, como um todo, e não aquela coluna, aquele rim, né? Aquela diabetes, a doença ou o órgão que está tratando, mas a pessoa como um todo. Eu acho que eu repetiria tudo que foi dito ontem, anteontem, ontem e hoje, né? E a escoliose em particular é uma patologia que, primeiro, a gente tem que estar com a família, não adianta estar apenas com a criança ou o adolescente, a família tem que estar junto. O tratamento necessita, principalmente quando a gente fala de tratamento conservador, né, que é fisioterapia, os exercícios específicos para a escoliose, o uso de um colete. O adolescente ou a criança tem que estar
entendendo o que está acontecendo com ele e ter um apoio, né, de toda a equipe profissional que está junto e da família para poder aderir ao tratamento, como a gente fala, para poder aceitar, participar de forma ativa, né? Não basta botar um colete, tem que entender o que é aquele colete. Ele tem que ter um suporte psicológico para que o que significa um adolescente usar colete, né? O que significa, né, estar com aquele corpo ali de alguma forma bloqueado, não poder, né, ir a uma praia, aqui eu posso falar, né, porque, né, é uma cidade de praia, né, no Rio de Janeiro também. Eu me lembro, uma vez a Patrícia falou, e eu me lembro disso, né, de a pessoa não ter vergonha de que abracem ela, porque vai encontrar um colete ali no meio, né? De estar falando com a família. Então, essa ideia, né, de o profissional ver a pessoa como um todo e o contexto social em que ela vive é fundamental quando, né, e o conceito de integralidade inclui esta visão, né, holística da pessoa, né? A outra é como uma forma de organizar as práticas, né, da assistência de saúde. Então, por exemplo, né, se a gente vai pensar, né, hoje de manhã a gente falava isso, vamos começar a pensar num protocolo de tratamento de escoliose, de diagnóstico e tratamento. Ora, o diagnóstico da escoliose precoce, ele só pode dar, né, quando não é visível, quando não sente dor, quando não tem nenhum sinal que mostre que a escoliose está surgindo no corpo de uma criança, né, sinal visível, né, mais gritante, a gente tem que contar com o quê? Com o apoio da escola, com a própria atenção básica, né, atenção primária. A criança vai para um atendimento pediátrico e tudo. Os pediatras, gente, eles têm que fazer um testezinho básico que a gente fez aqui ontem, né, o teste de Adler, curvar, conseguir identificar o que dá sinal de que ali está surgindo uma escoliose. Então, é intersetorial nesse sentido. A gente tem que estar vinculando outras áreas da sociedade para ajudar nesse diagnóstico precoce. Por exemplo, vocês aqui, eu tenho certeza, né, que muita gente aqui que não é da área de saúde, mas que vai ficar de olho em crianças e adolescentes, né, que possam, na sua própria família, que possam, né, dar algum sinal de escoliose. Então, é nosso papel, né, também estar aí atento. E também, né, como integralidade, a gente entende respostas específicas do sistema de saúde para problemas específicos. Então, por exemplo, toda política para pessoas com deficiência, existe uma política do SUS específica para pessoas com deficiência, né? Para a escoliose, né, seria complicado ter uma política específica para a escoliose. Nós a gente teria que ter uma política para cada doença, né, que existe, que é uma... No entanto, a gente pode ter um protocolo específico para a escoliose. Protocolo significa quais são as diretrizes para o tratamento da escoliose de acordo com as evidências científicas que a gente tem. Até aqui está claro, gente? Então, quando a gente fala de integralidade e cuidado da escoliose, a gente tem 3 dimensões, né? Eu já fui adiantando, falando todas elas, né? A hierarquização e a regionalização, né? A integração com outras políticas, né? Das políticas de saúde e a questão específica da gente ter protocolos, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu já vou pular para este próximo. Dá para ler mais ou menos, né? O anterior é melhor, né? Ai, gente, desculpa.
Então, vamos pensar nos diferentes níveis, né, de atendimento. Uma criança que, né, tem escoliose, que está ali no início. Como é que se pode detectar? A gente tem 3 diferentes, espaços em que é possível. Na atenção primária e na estratégia de saúde da família, tá? Na escola e nas famílias. Né? São os 3 espaços. Obviamente, a gente também, né, como hoje a Patrícia acabou de falar, por exemplo, em tudo que é atividade física que se oferece, né, para crianças e adolescentes. A gente sabe que a maioria é mulheres, então a gente poderia buscar em lugares onde tem uma maioria de mulheres, adolescentes, né, crianças e adolescentes, como é o balé, por exemplo. Né? Seria muito bom que a gente pudesse, né, estar fazendo uma divulgação, um treinamento de como identificar a escoliose em escolas de balé, né? Em academias de ginástica, não, criança não faz, né, ginástica assim, clássica, mas nas escolas, com os professores de educação física, né? Então, que essas pessoas que estão, de alguma forma, ligadas a esse atendimento, a esse contato com as crianças, tenham a possibilidade de identificar uma escoliose. Né? Identificar, não é identificar a possibilidade de uma escoliose. Não é fechar diagnóstico, não é nada disso, mas é estar com o olhar atento. Né? E na atenção primária isso é fundamental. Né? Tanto os médicos quanto enfermeiras, né? Profissionais, fisioterapeutas, ou seja, por onde a criança, a estratégia de saúde da família, né? Os agentes comunitários de família, que vão estar ali direto em contato, né? Que observa, basta observar, ter aquele olhar um pouco mais, né, uma lente que nos permite observar aqueles sinais que são claros da escoliose. Né? Então, este primeiro nível é fundamental para que o que vem depois seja mais um tratamento mais precoce possível e, com isso, menos sofrimentos, menos invasão e maior qualidade de vida. Né? E o diagnóstico inicial, eu sou uma defensora da atenção primária, de que esse diagnóstico inicial pode ser feito na própria atenção primária. Então, um agente comunitário de saúde viu observou alguma coisa, então encaminha para os médicos de saúde da família, né, ou nesse nível, se tiver pediatra, enfim. Mas, em geral, são médicos, né, mais generalistas, mas que estão com esse olhar mais sensível. Então, esses médicos também terem esta formação, esse treinamento para identificar e poder, sim, fazer o diagnóstico, pedir um raio-x, né, e poder já fazer um encaminhamento inicial. Porque, para quem não estava aqui antes, a gente identifica grosseiramente 3 grandes níveis de desenvolvimento da escoliose. Um inicial, em que apenas um tratamento fisioterapêutico, com exercícios específicos para a escoliose, né, para qualquer exercício, né, esse que a Patrícia estava falando antes, pode ter um controle, né, do desenvolvimento da escoliose logo no início e evitar, né, que aquilo ali se desenvolva até que precise de colete, né, se for logo no início. Mas isso, cada caso é um caso, como, né, a Patrícia cansa de falar, e a gente eternamente vai repetir. Né? Então, já pode encaminhar diretamente para uma fisioterapia específica, ou se perceber que está num nível maior, então já encaminhar para um colete, enfim, mas fazer esse primeiro atendimento, né, esse primeiro encaminhamento. E depois a gente vai para atendimento especializado em escoliose. E aí a gente tem, né, 3 níveis. O de alta complexidade, que seriam os hospitais, e aí geralmente são casos cirúrgicos, que, se a gente fizer bem, né, o dever de casa lá no início, um
um número muito baixo de pessoas vai vir para esse tratamento cirúrgico. Né? Segundo a literatura científica, apenas 0,2% dos casos inevitavelmente precisaria de cirurgia, ou seja, ali a curva ela vai indo de um jeito que não vai, por mais que a gente tente segurar, minimizar, né? Mas vai chegar num grau alto. Né? Mas o resto a gente pode tratar dessa forma. E aí a gente tem, que é o grande, né? que é onde a gente deveria estar aqui focando toda a nossa ação, né? Dentro do SUS, que são os centros especializados em reabilitação, que estão, né, muito abandonados, pouco financiados, pouco, né, e as oficinas ortopédicas, pior ainda, né? Hoje no Brasil só existem 38 oficinas ortopédicas, ou seja, que fazem todas as órteses e próteses no país, dentro do SUS, com um subfinanciamento muito grande, mas eles estão ali na estrutura do SUS. Né? Então, o que a gente tem que, né, brigar e trabalhar é para que haja um fortalecimento desse setor, né, dentro da estrutura do SUS, que vai poder fazer um trabalho de qualidade, se bem equipado para a escoliose, gente, não precisa grandes equipamentos, precisa sim de profissionais habilitados, né? Profissionais capacitados. O investimento, né, dentro do SUS seria na formação de profissionais, mínimo, né, em termos de equipamentos que precisaria para se fazer, né, todo o trabalho fisioterapêutico. Agora sim, as órteses são mais complexas no sentido de toda a tecnologia que está por trás. Né? E hoje, né, até hoje é oferecido no SUS colete Milwaukee, que há 50 anos atrás se usava isso, e que hoje, né, nem aparece na literatura científica nenhum estudo, porque ele foi completamente abandonado pelos médicos, pelos, né, fisioterapeutas, mas aqui no Brasil ainda se faz e é de muita má qualidade. Então, o nosso trabalho tem que ser de tentar entrar neste grande espaço que existe dentro do SUS e fortalecer. Né? Já existe, né, felizmente, tem muita gente trabalhando nesse sentido, o pessoal todo que trabalha, porque os centros de reabilitação, eles estão vinculados à política de pessoas com deficiência. Então, tem muita gente, foi feita uma pesquisa recentemente, com uma avaliação de todos esses centros especializados em reabilitação, com sugestões, e está sendo propostas políticas para mudar. E aí a gente tem que entrar com a escoliose e tentar mudar esse tipo de atendimento. Né? E a outra parte, que também é fundamental a gente pensar, é que, paralelamente, a assistência social e a psicologia, e eu diria, né, também a nutrição, tem que estar trabalhando junto. Então, agora não é mais MASP, né? A gente tem os IMUT, eu esqueci, né? Está mudando dentro do SUS um núcleo especializado que ele apoia a atenção primária com profissionais mais especializados, como psicólogos, nutricionistas, né? Fisioterapeutas, não, mais de diferentes áreas para dar suporte à atenção primária. Então, e depois, porque ninguém pensa que as pessoas com escoliose ficam adultas, né? Os adolescentes, eles convivem, né, com a escoliose a vida toda, né? Ela não desaparece, mesmo quem opera vai conviver com aqueles, né, com aqueles ferros dentro e vai ter uma série de problemas futuros que podem ser mais ou menos graves de acordo com o acompanhamento que vai ter. Então, é muito importante também
quer dizer, que haja uma assistência contínua para as pessoas que têm escoliose, né? Algumas vão precisar mais, outras menos, né? Mas é importante também estar aí. Eu queria mostrar para vocês que quando a gente fala de novo a integralidade, a escoliose é uma patologia que ela vai ser transversal a várias políticas de saúde, né? Então, a gente vai ter, primeiro, né, na política nacional de atenção básica, dentro dela, né, eu botei ali o NASH, porque isso é antigo, mas os espaços multiprofissionais que dão suporte à atenção primária, né? A política nacional da pessoa com deficiência, porque os centros de reabilitação estão vinculados à política da pessoa com deficiência e à rede de atenção à pessoa com deficiência. Existe o Ministério da Saúde sabe que isso é um problema, porque nem todo mundo que necessita reabilitação, a pessoa está classificada como deficiente. Existe toda uma discussão de níveis de deficiência ligado à funcionalidade, ou seja, isso daí é todo um campo que está sendo discutido, mas que a gente tem que estar dialogando com essas pessoas que estão à frente dessa discussão e com o próprio Ministério da Saúde, né? Depois, obviamente, com a política de alta complexidade em ortopedia e traumatologia, né? E também com as diretrizes de cuidado das pessoas com doenças crônicas. Por quê? A escoliose é uma doença crônica. Crônica no sentido que vai estar a vida inteira com a pessoa, né? Melhor ou pior condição, mas vai acompanhar a pessoa. A gente pode fazer um tratamento muito bem na adolescência e depois abandonar. Em algum momento é muito comum voltar a ter dor, ter algumas degenerações, ter problemas de outra ordem, como no joelho, etc. Então, vai precisar de um acompanhamento, digamos, de forma permanente, né? Seja até de orientação de atividade física, como a Patrícia falou aqui, né? E, por fim, é fundamental ter uma articulação com as escolas, né? Hoje existe o programa Saúde na Escola, que é do Ministério da Educação, com o apoio do Ministério da Saúde, e que faz, inclusive, diagnóstico precoce, né, de problemas de visão, de audição, etc. E é fundamental que a escoliose entre dentro desse programa, né? Então, o que é, né, aqui é uma síntesezinha, o que é necessário para um atendimento, a realização de um tratamento qualificado a pessoas com escoliose no SUS. Primeiro, o treinamento de profissionais para detecção precoce, né, nas escolas, na atenção primária à saúde. Segundo, a formação de profissionais de saúde em escoliose, né? Médico, quem participou do debate hoje de manhã viu que, né, a gente conversou aí, médicos, fisioterapeutas, né, sobre hoje os ortopedistas estão muito focados em cirurgia. A gente sabe que as cirurgias são cada vez mais são mais sofisticadas e existem profissionais altamente capacitados para fazê-las, mas desconhecem o que é um tratamento conservador. Então, tratam as pessoas que já chegam no nível alto, mas como a gente tem falado aqui, uma pessoa que tem 50, 60 graus da escoliose, algum dia teve 20. Então, a gente tem que chegar quando ela está no 20. Né? E para isso, né, a gente fez essa nossa pesquisa, nós entrevistamos, fizemos um questionário online, quase 300 pessoas responderam, e também entrevistamos várias pessoas. E é muito comum, né, a gente pergunta qual foi o primeiro tratamento que o médico indicou. Pessoas com grau de escoliose baixo indicavam cirurgia, né? Ou outras assim,
Eu me lembro de uma resposta que a menina falou, que o médico falou o seguinte, isso é normal na adolescência, vai passar, como se fosse assim, espinha, sabe? Que a adolescente tem espinha e depois passa. Né? Então, não é, quer dizer, há um desconhecimento, né, sobre o que é mesmo a escoliose, como ela se desenvolve, né? E a gente está falando aqui da escoliose idiopática do adolescente e das possibilidades de tratamento que existem hoje. Né? Quer dizer, cada vez mais os ortopedistas estão virando cirurgiões em ortopedia. Né? Aquela especialidade que era o fisiatra, que justamente trata casos que não são cirúrgicos, é muito rara hoje e há esse desconhecimento. Então, a gente tem que fazer um trabalho, aí é nós aqui, né, de contribuir com os médicos no sentido de aprofundar esse conhecimento sobre escoliose e sobre as terapias possíveis. Né? A outra, que é uma ideia que a gente vem gestando agora mais recentemente, é criar um protocolo, né, e diretrizes de diagnóstico e tratamento de escoliose. Isso aí é um trabalho árduo, de longo, né, prazo, junto com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é quem está à frente da elaboração de protocolos, mas cabe a nós estar pedindo para que seja feito e estar colaborando com isso. Né? E aí, hoje mesmo, a gente conversou com o Dr. Roberto Neves, que é presidente da Sociedade Brasileira da Coluna, e que a gente tem que estar trabalhando juntos nesse. O equipamento dos centros especializados em reabilitação, que é uma coisa muito relativamente simples, né? A ampliação das oficinas ortopédicas, que isso aí é uma briga muito grande com muita gente, né? Mas, sobretudo, um trabalho conjunto, né? A formação, eu disse, de médicos, mas, sobretudo, de fisioterapeutas, né? A formação de médicos para que conheçam o que é escoliose e seus outros tratamentos possíveis, que não apenas a cirurgia, mas, sobretudo, de fisioterapeutas nesses métodos que são específicos para tratamento de escoliose. Não é generalista, não é Pilates, não é RPG, não é, né, a fisioterapia de ultrassom, né, querendo, no sentido de que não é a reabilitação básica, normal, necessita um conhecimento especializado. Né? Assim como os cirurgiões de coluna necessitam, né, uma formação especializada, o fisioterapeuta de escoliose também precisa. Né? Por fim, né, o trabalho conjunto de todo mundo e essa divulgação científica que a gente está fazendo aqui. Mais uma vez, né, eu queria, né, reforçar a importância de iniciativas como essa, de pessoas como a vereadora Michele Quintas, né, que viu isso, viu a importância e que fez o que estava nas suas mãos que poderia fazer. Né? E às vezes as coisas chegam nas nossas mãos e a gente faz, né, coloca de lado. Né? E a Priscila, né, também tomou a frente. Né? E às vezes é isso, a gente toma a frente, assim como a Patrícia decidiu se dedicar à escoliose, assim como eu me meti a fazer uma pesquisa sobre escoliose, sendo, né, antropóloga, né? Mas, e a gente reuniu, né, cada um que aparecer, vem cá ajudar a gente, não sei o que mais. Né? Então nós conseguimos, né, e vocês que estão aqui, obviamente, né, atentos, né, a gente percebe o olhar atento de vocês, né? E que estão aqui há há 3 dias, tem gente que está aí desde o início, tem pessoas que vêm de acordo com as suas condições. Né? Estamos juntos. Então, aí, eu vou deixar essa perguntinha aí para vocês, para a nossa reflexão. Né? Como você pode contribuir para a melhoria do tratamento e qualidade de vida das pessoas com escoliose? Muito obrigada. E até a próxima.
parabéns para o nosso amigo aqui. Vamos receber agora a doutora Mariana Sanches, em formação na metodologia Souchar, formação em Pilates pela Fisiopilates, especialização em medicina chinesa pela Ebramec, graduação em fisioterapia, sócia e proprietária do espaço integrativo Angel Hands. Antes, gostaria de registrar e agradecer a presença do líder do prefeito na Câmara Municipal, a prefeita na Câmara Municipal, o vereador Betinho, vai prestigiando o evento. O tema da palestra da doutora Mariana será dor crônica na coluna versus qualidade de vida. Pois bem, voltei. Estava aqui ontem, iniciei aí o dia de ontem, falando sobre como a dor crônica pode influenciar a nossa vida. Meu nome é Mariana, eu sou fisioterapeuta e eu sou apaixonada pelo que eu faço diariamente. E é com muito prazer que eu os digo: boa tarde, senhores! Boa tarde, senhor! Então, gente, é que eu sou fisioterapeuta e fisioterapeuta não gosta de gente parado. Então, pode todo mundo tirar essa bunda da cadeira, ficar de pé. Vamos dar uma alongada, que eu passei aí no corredor, vi todo mundo muito parado, mexendo aí nos celulares. É isso aí. Descansar. Podem sentar. Agora eu vou fazer uma pergunta muito séria. Quem aqui já sentiu alguma dor nas costas? Levanta a mão. Laís, só uma mão. Eu tenho a péssima mania de me tornar amiga dos pacientes. A Laís é uma prova disso. Ela foi uma paciente que me procurou por uma dor crônica nas costas. Ela tinha dores de cabeça, dor irradiada para o ombro. Não é que ela ficou 100% sem dor, porque ela é uma vovozinha e ela não mudou o mecanismo de lesão, mas dor tem tratamento. Todos os dias na prática clínica eu luto contra a frase: eu já me acostumei a sentir essa dor. Eu convivo com essa dor. Ninguém tem que conviver com dor. Seja ela física, emocional, mental, energética, qualquer tipo de dor que esteja acometendo a sua vida, ela precisa de tratamento. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre como a dor nas costas, depois de um tempo, começa a interferir na nossa qualidade de vida. Mas afinal de contas, como é que eu sei que eu tenho uma dor crônica? A dor crônica é uma experiência desagradável, porque não tem dor que seja agradável, né? Que persiste ou se repete por mais de 3 meses da nossa vida. Então eu vou lá, tenho uma dor, tomo um remedinho, essa dor passa. Daqui a pouco ela volta. E sucessivamente. Completou mais de 3 meses, você não está mais numa crise de dor. Você tem uma dor crônica, pentelha, que está ali persistindo. E se você não tratar, ela vai começar a influenciar diretamente na sua qualidade de vida, na forma como você se vê e na forma como você se relaciona com o mundo. Porque não tem como a gente se manter bem-humorado, feliz no trabalho, feliz na nossa casa, se a gente está sentindo alguma dor. E os estudos comprovam
que 80% de nós vão sentir alguma dor crônica na vida. Nas costas, especificamente nas costas. E por que 80% de nós, um número tão grande assim? Porque a dor nas costas é influenciada pela nossa posição de trabalho. Os senhores, por exemplo, quanto peso pegam diariamente? Ontem a gente teve aqui alguns participantes que falaram sobre o peso do colete, da cinta, da arma. Então, tudo isso vai influenciando, causando uma sobrecarga mecânica na minha coluna, e essa sobrecarga mecânica, um dia, pode se tornar uma lesão. Então, investir em tratamento é muito melhor, investir em prevenção é muito melhor do que gastar com tratamento. Quando uma dor começa no meu corpo, é porque posturalmente o meu corpo já fez todas as organizações posturais que ele podia fazer, não tem mais o que fazer, ele começa a disparar um estímulo de dor. Eu sou formada pela metodologia de reeducação postural global, método Suchá. E o que a gente aprende nessa técnica? Que a gravidade está o tempo todo puxando o nosso corpo para frente. E os meus músculos estão o tempo todo trabalhando contra a ação da gravidade. Então, quando a gravidade começa a vencer e a gente vê aquela pessoa com a cabeça para frente, com os ombros enrolados para frente, é porque esse corpo já fez inúmeras desorganizações posturais para manter essa pessoa no eixo de movimento. E agora eu vou fazer uma outra pergunta. Fisioterapeuta trata só o corpo? Sim ou não? Não. Cada paciente que entra dentro da minha sala não é só um corpo. É um corpo que tem uma vida, que tem um trabalho, que tem uma família, que tem experiências diárias. E essa dor que esse paciente traz é a junção de tudo isso que ele é. Então, profissionais da saúde aqui presentes, quando nós vamos tratar uma pessoa, nós vamos tratá-la de forma integrativa. E o que é isso? Prestando atenção em todos esses fatores que levam o paciente a construir essa dor. A gente sabe que tem muito serviço de saúde, que tem muitas pessoas ao mesmo tempo para serem tratadas, não tem como eu dar uma atenção que aquela pessoa precisa, mas eu saio de casa todos os dias e eu disse isso aqui ontem. Eu trato as pessoas não da forma como eu gostaria de ser tratada, porque isso é muito subjetivo. Às vezes eu sou uma pessoa mais seca, mais fria, então, às vezes eu sou uma pessoa mais amorosa. Eu trato as pessoas como eu gostaria que alguém tratasse os meus pais. Meus pais são os amores da minha vida. Recentemente, minha mãe, pelo convênio, caiu de uma maca num estabelecimento particular, porque a auxiliar de enfermagem não fez a gentileza de dar a mão para ela levantar da maca. A minha mãe deu uma cirurgia de coluna. Aquele tombo podia ter causado inúmeros problemas na vida dela. Só porque faltou gentileza da pessoa que estava ali. E essa gentileza pode ser de qualquer profissional. Não custa para ninguém aqui dar a mão para um paciente. Ser gentil com as pessoas. Como você gostaria que alguém fosse com as pessoas da sua família. Os estudos também comprovam que a prevalência da dor crônica lombar, mais específica, essa que acomete a gente aqui, né, na região das costas, no fim das costas, perto do bumbum, pode descer irradiando para uma das pernas ou para ambas as pernas. Vai acontecer mais nas mulheres do que nos homens, mais em pessoas casadas do que solteiras. Quanto mais idosa a pessoa, mais chance de ter dor nas costas. Por quê? É um processo de desgaste natural do nosso corpo. A partir do momento que a gente nasce, cresce, chega aos 30, a gente começa a declinar.
Por isso que a atividade física é tão importante, uma alimentação regrada é importante, dormir bem é importante, porque a gente precisa cuidar do nosso maior bem, que é o nosso corpo. Se eu fico ali gastando a minha essência de vida desnecessariamente, não me alimentando, não dormindo, não tomando líquido, não praticando atividade física, vivendo sobre um alto nível de estresse, eu estou só queimando a minha essência. E aí a gente tem aquelas pessoas que estão sempre com a imunidade lá embaixo, que estão sempre com uma dor de cabeça, estão sempre com insônia, tendo crises de ansiedade, depressão e muitas outras coisas envolvidas no dia a dia por conta do nível alto de cortisol que está na corrente sanguínea dessa pessoa. Então você vai entrar com um tratamento, mas ele não vai fazer efeito na primeira sessão. E aí tem muita gente que quer de um tratamento de fisioterapia o efeito da dipirona. Eu vim aqui na sessão, quero sair dela sem dor. Estamos vendo mágica. Se alguém te vender isso, desconfia, não é fisioterapeuta, é curandeiro. A gente precisa de um programa de tratamento, onde a gente vai olhar para vocês como um todo. Vai avaliar a postura, vai ver todas as desorganizações posturais que o corpo está fazendo, vai fazer uma avaliação minuciosa, vai te perguntar se você tem exames, se você dorme bem, se você se alimenta bem, como você vem se sentindo nos últimos 3 meses emocionalmente, e baseado nisso, vamos montar um programa de atendimento focado na pessoa, na causa, porque o seu problema de coluna é diferente do seu problema de coluna. Então a gente não trata todo mundo igual. Cada ser humano é único e diferente. Não tem receita de bolo. O que serve para um, nem sempre vai servir para o outro. E o importante é a gente avaliar, sessão a sessão, como essa pessoa está se sentindo. E aqui, só para ilustrar para vocês, né? Da onde vem essa dor lombar? Essa dor lombar, ela pode vir de 3 situações. Pacientes que já possuem alguma doença de base, né? Doenças neurodegenerativas, doenças onde o paciente precisa ficar acamado, crises renais que pegam essa região da lombar. Muitas vezes os pacientes confundem. Então, com uma dor aqui, achando que é dor lombar, a gente vai ver, não é dor lombar, é dor renal. Então, o paciente já tem uma doença de base, e aí começa a sentir a dor lombar acompanhada por conta do posicionamento. A segunda, e a mais preocupante, é quando existe uma situação neurológica, neuropática na coluna. O paciente vai lá, faz uma ressonância e aparece as tais das hérnias de disco. E aqui vamos fazer um parênteses, porque eu atendo muitas pessoas que chegam na clínica. Olha, doutora, o que é uma protusão? O que é uma degeneração discal? O que é uma hérnia de disco? Todos esses exemplos que eu acabei de dar são a hérnia de disco. A diferença é que quando a hérnia começa, hérnia é o quê? Tudo aquilo que perde o seu formato original. E aí, quando o meu disco intervertebral, que é igual ao amortecedor do tênis que os senhores usam, começa a ser sobrecarregado e desgastado, perder a sua nutrição original, ele começa a estufar. Quando ele estufa, nós já começamos com a hérnia de disco. Mas aí pode ser dado o nome de degeneração, abaulamento, protusão, tudo isso, até que esse disco se rompe. E quando ele se rompe, alguns médicos utilizam. Agora você tem uma hérnia de disco. Não, você já tinha lá no começo. Agora você tem uma extrusão. Que muito provavelmente vai te dar uma dor de cabeça. Muito provavelmente vai te dar uma dor lombar. Vai te dar queimação. Vai te dar irradiação para as pernas. Tem pessoas que perdem a força, tanto dos braços quanto das pernas. Pacientes que têm crise de labirintite e acreditam que tem labirintite, mas não, essa labirintite está sendo provocada pela questão postural, pelo desalinhamento da coluna, porque a coluna tem 3 curvaturas fisiológicas. Se
Se por sobrecarga mecânica, o último item, eu aumentei ou diminuí as curvaturas da minha coluna, eu também vou ter dor, eu também vou ter alteração. Coluna reta não é sinônimo de saúde. Coluna alinhada é sinônimo de saúde. É sobre isso que a gente está falando. E aí, a dor lombar crônica, hoje, ela é uma das 10 primeiras causas que retiram as pessoas do mercado de trabalho. Por quê? Quem consegue trabalhar com uma dor insuportável? Ela perde para a cefaleia, para dor de cabeça. Só que a dor de cabeça também pode estar vindo da coluna. E para piorar, tem pacientes que têm as duas. Porque se eu tenho uma questão na lombar, muito provavelmente toda a minha coluna está em desorganização. Lembra que eu falei lá no começo? Que a minha coluna, todo o meu corpo, todas as minhas articulações vão fazer desorganizações posturais para me manter no eixo de movimento alinhado? Se eu tenho uma alteração no fim da coluna, muito provavelmente o começo da coluna está acompanhando essa desorganização. É por isso que a gente precisa tratar o todo. É por isso que uma fisioterapia, onde você vai lá fazer só um método de analgesia, o tal do choquinho, eu quero morrer quando eu escuto isso. Ah, eu vou fazer fisioterapia, o que você fazia? Choquinho. Choquinho não trata ninguém, gente. Fisioterapeuta precisa movimentar o paciente, precisa mobilizar o paciente, precisa trabalhar a parte de analgesia, a inflamação, a acupuntura está aí para ajudar a gente, ultrassom, laser e muitos outros métodos de analgesia. Mas ficar só nisso não resolve o problema de ninguém. Além disso, os tratamentos na fase mais grave, eles são muito mais caros. E assim, o paciente tem necessidade de ficar muito tempo mais fazendo o tratamento do que se corrigisse na primeira crise de dor. Porque se você teve uma primeira crise de dor, não se iluda. Você vai tomar um remédio, ela vai passar, mas daqui a um tempo ela vai voltar. E é aquele remédio que você tomou hoje, você vai precisar de uma dosagem maior na segunda crise. E assim sucessivamente. Até que, infelizmente, muitos das pessoas que não querem fazer um tratamento hoje vão parar numa mesa de cirurgia amanhã. Ah, você é contra a cirurgia? Não. Mas quando tem indicação para fazer cirurgia. Quando realmente é necessário. Não quando foi por um descuido. Não quando foi por uma desatenção. Não quando foi por uma má informação que algum profissional deu para esse paciente. Como eu disse para vocês, a dor crônica, ela influencia toda a nossa vida. Ela engloba o aspecto físico, porque é o meu corpo que está sentindo dor. Ela afeta a minha qualidade de vida, porque quem tem dor não quer sair, não quer se divertir, não quer ter convivência social, quer se economizar. Ah, não, vou ficar aqui, estou sentindo dor, tal. Então a dor, ela provoca o isolamento social. Esse paciente fica desgastado, fica desanimado, não vê tipo, uma forma de voltar a correr, pedalar, sair, usar um salto. Quantas vezes eu já ouvi, ai Mari, tudo que eu queria era voltar a usar o meu salto. Para aquela pessoa, isso é muito importante. Então a gente reabilita pacientes para que eles voltem a ter uma vida normal, dentro do mais normal possível. É claro que todo paciente que tem uma dor lombar, ele vai ter as orientações que a gente vai dar. Olha, faz um pilates, né? Não vai fazer uma atividade de alto impacto, que nada contra e tudo contra os crossfit da vida. Por quê? Tudo precisa de uma boa orientação, gente. Até uma aula de alongamento mal orientada, é melhor não fazer. Então, toda vez que você for procurar uma atividade física que você queira fazer, procura com um profissional habilitado, procura com um profissional que dê atenção às correções posturais. Existem muitos educadores físicos espalhados por aí que têm um trabalho sensacional com as pessoas. Por quê? Porque se preocupam com as articulações, com prevenção de lesão, e é disso que eu estou falando. Todo mundo tem que fazer uma atividade física, mas ela precisa ser bem orientada. Ah, eu não tenho como fazer nenhuma atividade física agora. Então vai caminhar.
Caminhada a gente faz desde que o mundo é mundo, desde que nos tornamos bípedes, caminhamos na posição ereta. E o problema das lesões é que a gente está cada vez mais sedentário. A gente está cada vez mais refém da tecnologia. Percebam? Quem fica no celular aqui, ó, o dia todo, ou no notebook, que está abaixo da linha dos seus olhos, o que você está fazendo com a tua cervical? Você está levando ela para um posicionamento totalmente diferente do que ela nasceu para ser. Há 15 anos atrás, quando eu me formei, eu tinha um professor de ortopedia que falava para nós: hoje vocês tratam lesões das pessoas que olham para cima. Por quê? As telas das televisões ficavam presas nas paredes do quarto, nos suportes, e as pessoas ficavam na cama olhando para cima. E ele dizia: daqui 10 anos vocês vão tratar lesões ao contrário, porque vai todo mundo olhar para baixo. E o peso da minha cabeça já é enorme. Se eu estou favorecendo a ação da gravidade, olhando para baixo o tempo todo, é óbvio que o meu corpo vai se enrolar totalmente. E aí, as consequências nas qualidades de vida de cada um de nós vêm. Tarefas básicas como estudar, cuidar da casa, trabalhar, criar os filhos, participar de festas, ter vida social, namorar, tudo isso acaba impactado pela ausência da qualidade de vida desse paciente, que no nível crônico, claro, o paciente já está há meses, anos sentindo essa dor. Já fez todo tipo de tratamento que podia e conhecia e não melhorou. Esse paciente, muito provavelmente, 37% das pessoas que têm uma dor crônica vão para um quadro depressivo. Vão precisar tomar uma medicação para a depressão. E aí vai tratar a depressão e vai continuar sentindo a dor lombar. Porque uma vai começar a influenciar a outra. E é sobre isso que eu vim falar para vocês hoje. Eu vim falar sobre conscientização, sobre prevenção, sobre se cuidar, sobre autoestima, sobre viver do seu propósito. Não vivam uma vida onde vocês não são felizes nela. Se você não está se sentindo bem consigo mesmo, se você não está feliz todos os dias quando você levanta e vai para o seu trabalho, alguma coisa está errada. Troca de trabalho. Ah, é fácil falar. Não, não é fácil. Mas não tem coisa melhor na vida do que viver do seu propósito. Não tem nada melhor do que levantar todos os dias da sua cama, conectado com a sua missão, sabendo para onde você está indo, o que você está fazendo. Vocês não fazem ideia do quanto de serotonina brota no seu corpo quando você está vivendo uma experiência feliz. E esse menininho aqui é o meu filho. Esse que está falando aí, ó, é o meu filho. Ele é o dom. E eu desejo para cada um de vocês que vocês encontrem o seu dom. Porque antes de ser mãe dele, eu já sabia que o meu dom é ser fisioterapeuta. Ah, a tia te ama. Minhas referências. Gente, não está aqui no slide, mas para quem quiser me seguir no Instagram, o meu Instagram é Mari Sanchez, assim como está aqui meu sobrenome, _ Físio Integrativa. A Angels Hands é aqui perto e eu estou à disposição de cada um de vocês. Muito obrigada pela atenção, pelo tempo, pela disposição. Minhas queridas, foi um prazer viver essa jornada ao lado de vocês. Michele não está aqui. Tô aqui, ó. Se eu já te achava o máximo, agora então você é sensacional. Eu digo que na vida a gente precisa escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Eu já tenho um filho, plantei uma árvore nesses 2 dias. Se eu me for, eu sei que já deixei um legado aqui. Graças à sua iniciativa, junto com essa mulher sensacional que organizou tudo isso aqui, ficou meses trabalhando nisso, para que todos vocês vivenciassem esse espetáculo que aconteceu aqui nesses 3 dias. Ela ralou demais junto com a Michele. Então, obrigada. Tenham um ótimo final de dia a todos. Eu esqueci ontem, a Michele me deu bronca. Eu só tô aqui porque o meu marido é top, é minha rede de apoio.
fica com meu filho para eu trabalhar, para eu palestrar, para eu estudar, para eu fazer um monte de coisa. Wellington, você é o cara.